ser coordenado atualmente pelo professor Luiz. Eu gostaria de convidar, né, com enorme prazer, duas pessoas que eu gosto muito, que convivi durante bastante tempo, uma como aluna, né, de graduação, a outra como técnica, né, que eu conheci quando ainda trabalhava na Bebral, e que depois nos tornamos grandes amigas e que eu tive a oportunidade de estar juntinho dela no mestrado, que é a Ana Paula Amorim Moreira, que hoje doutora em Ciências da Saúde pela Unirio, é chefe do setor de Gestão da Qualidade de Vigilância e Saúde do Hospital Universitário Antônio Pedro, e a Denise Figueira de Magalhães Boareto, também enfermeira, especialista em alta complexidade pela Escola de Enfermagem da UF e coordenadora de enfermagem da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Antônio Pedro, que também, nesse momento de Covid, está atuando no CTI também do Hospital Universitário Antônio Pedro. Meninas, é um enorme prazer tê-las aqui para a gente ter uma conversa, né, bater um papo, quase que uma roda de conversa, onde eu vou pedir a vocês que a Ana Paula fale um pouco da questão macro-institucional, né, e a Denise, até por conta do cargo e das atividades, também fale um pouquinho mais voltado, as mesmas questões voltadas para a micro-instituição, né, mais setorial. E aí, se a gente parar para pensar, né, no que é essa biossegurança, o que a gente vai conversar hoje sobre biossegurança, a gente precisa pensar que a biossegurança é um conjunto de medidas, né, que são aplicadas na prevenção, na eliminação, ou na diminuição de riscos relacionados às atividades laborais, né? Sejam elas atividades de produção, de prestação de serviços, de ensino, de pesquisa, né? A biossegurança, ela está em todos os ambientes de trabalho e de produção de conhecimento também, né? Então, em cima disso, nesse nosso primeiro encontro, a proposta de falar sobre esse conjunto de medidas que têm sido adotadas no ambiente hospitalar, e mais especificamente, né, apesar de estarmos falando mais das questões do Antônio Pedro, eu entendo que todas essas questões relacionadas à biossegurança hospitalar, elas se colocam para qualquer outra instituição hospitalar ou qualquer serviço de saúde, né? Então, eu passo a palavra para vocês, já perguntando, né? Já dando início, já para a gente dar um pontapé inicial, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como foi que o hospital se preparou para receber o primeiro paciente do novo coronavírus, né? Porque a gente entende ser foi tudo muito novo, pegou todo mundo muito de surpresa. Uma coisa é sabermos o que temos que fazer teoricamente, mas na prática, como é que foi essa experiência? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, por exemplo, em adquirir os materiais adequados, o impacto para os profissionais, né, que tiveram que atender e receber esses pacientes? A palavra está com vocês, meninas. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer, e dizer que é assim, uma satisfação enquanto técnico administrativo do Hospital Universitário Antônio Pedro, estar tendo a oportunidade de compartilhar com todos aqui, de dentro da mesma universidade, o que tem sido feito aqui na instituição nesse momento de pandemia, né? Os desafios foram imensos, foram muito grandes. Eu acho que para todo mundo, né? Foi um desafio muito grande para todas as instituições de saúde. E o que eu posso dizer, assim, sobre uma perspectiva macro, atuando hoje no setor de gestão da qualidade, vigilância e saúde, só para vocês terem um pouquinho da noção, vinculado ao meu setor tem a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a Vigilância Epidemiológica, a Gestão de Riscos Assistenciais, tudo ligado à tecnovigilância, hemovigilância, biovigilância, enfim, é um mundo, um universo
de coisas que têm que ser monitoradas, está sob constante vigilância, todo nesse período de pandemia. Então, o nosso primeiro quinzena de março. Confesso que não foi uma experiência muito positiva, com algumas propostas forma esse cenário, né? A gente teve os entraves inerentes da própria condição da doença no mundo, né? A questão dos fornecedores com dificuldade de fornecer os EPIs que a gente buscava a aquisição, por vezes conseguia adquirir alguns EPIs, mas que não eram da qualidade em que a gente julgava ser a mais adequada para utilizar nesse momento. E aí, de onde começaram-se a trabalhar as notificações de tecnovigilância, né? Muitos profissionais vinham fazendo as notificações de tecnovigilância, em que a gente tinha que abrir uma investigação e, por vezes, até segregar os EPIs, né? As máscaras, ou capotes, enfim. Foi bem difícil. No que diz respeito à EPI, nesse primeiro momento, foi basicamente isso, mas eu penso que essa seja uma dificuldade de todos os hospitais, né? Os hospitais tiveram bastante dificuldade nesse sentido, de adquirir aquilo que se julga ideal. Um outro ponto importante, de que forma a gente se articulou? Inicialmente, a gente promoveu, né, elaborou um plano de contingência, né, para as mais variadas situações, inclusive no caso de falta de energia, falta de conectividade, tudo isso tinha que ser previsto para o atendimento nesse momento. E aí a gente desenhou um plano de contingência no hospital, pensando no gerenciamento de alguns riscos inerentes, né, sejam eles clínicos ou não, desde o gerenciamento dos resíduos, que a gente sabe que está também atrelado à questão da biossegurança, até os protocolos bem definidos de lesão por pressão, ou de contaminação, enfim, de tudo, de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a gente fez um protocolo bem amplo, pensando sobre todas essas perspectivas, o que não foi uma coisa muito fácil, uma vez que as recomendações que chegavam para a gente eram muito dinâmicas, né? Acontecia uma mudança constante o tempo todo, e que naquele momento o que a gente precisava era concentrar esforços para justamente capacitar os profissionais de saúde para que eles conseguissem desempenhar da melhor forma suas funções. E quando a gente achava que tinha resolvido, né, poxa, então a gente conseguiu capacitar o grupo da emergência, por exemplo, que tem aquele grupo que tem o primeiro contato com o paciente quando entra no hospital. E aí, no dia seguinte, ou então, às vezes, de noite, de madrugada, chegava a atualização ou no e-mail ou nos grupos de WhatsApp, que são vários, falando sobre as atualizações que a Anvisa vinha fazendo. Então, era muito difícil lidar com isso diariamente, em função, primeiro, da ansiedade, da angústia dos profissionais relacionados a uma nova doença desconhecida, né? Sobre a ansiedade de se contaminar e levar isso para casa. Então, a gente tinha que administrar todo esse processo e ainda considerar todas as mudanças dinâmicas que vinham acontecendo diariamente na nota técnica número 4, que quem regeu toda a história aí de recomendações e diretrizes para serem adotadas do ponto de vista da pandemia. Então, inicialmente, esses foram os nossos maiores problemas, mas a gente conseguiu se estruturar. Hoje, a realidade é um pouco diferente, onde a gente já tem muitos protocolos definidos, muitos procedimentos operacionais padrões também definidos. A gente consegue hoje estabelecer
bem o paciente que entra, para onde vai. Os fluxos a que eu me refiro, a gente tinha que definir os espaços para acomodar esses pacientes e equipes para cuidar desses pacientes, né? Então, eu tinha que ter o fluxo para aquele paciente que tinha uma síndrome gripal inicial e que, porventura, pudesse ou não vir a se confirmar como o Covid-19, e daquele grupo que é não Covid, né? Porque as doenças crônicas permaneceram acontecendo, a gente tinha que dar assistência a esse grupo, quando, na verdade, todos os esforços estavam canalizados para resolver o problema do Covid. E aí nós tivemos que definir fluxos desde a porta de entrada desse paciente até essa transferência interna, né? Então, assim, a Denise vai poder falar um pouquinho melhor mais à frente, desse momento em que o paciente chega, ele vai inicialmente... os nossos pacientes, né, na verdade, o Antônio Pedro nunca foi referência para Covid. Hoje a gente atende muito mais os pacientes que já têm um acompanhamento no hospital e se contaminaram, e aí chegam para atendimento. A grande maioria desses doentes tem diversas comorbidades já instaladas, ou seja, o grau, a gravidade desse doente é sempre colocada muito mais em jogo e muito mais relevante na conduta a ser traçada. Então, a grande maioria desses pacientes que dão entrada no hospital são internados, a grande maioria. E aí se estabelece ali uma entrada desse paciente, uma avaliação inicial, uma coleta do PCR, né, que é o nosso padrão ouro para definir o diagnóstico para o Covid, para o coronavírus. E a gente coleta esse exame e aí define-se que caminho esse paciente vai adotar. Quando esse paciente é direcionado para terapia intensiva, a gente recomenda que nesse mesmo transporte dele, ele já passe lá no setor da Denise, que ela vai falar com muito mais propriedade, para já fazer a tomografia, né, para a gente já ter um exame de imagem para corroborar com o possível ou não, ou refutar o teste, né, o PCR que foi coletado. Então, na verdade, hoje existe uma grande discussão em torno disso, porque, Ana Paula, mas o PCR é o padrão ouro, por que a gente colhe e dá negativo? Às vezes, o paciente exatamente. E tem alguém com o microfone aberto. Por que isso acontece? Porque é necessário pontuar duas coisas principais ao coletar o PCR. Tanto a execução da técnica perfeita pelo profissional que está realizando a coleta, ou seja, esse profissional que está realizando a coleta também deve ser capacitado para tal, né? Porque senão dão falsos negativos. E, além disso, a questão da janela imunológica. É importante respeitar esse período, porque senão, de fato, haverá um falso negativo. E aí vem aquela história, né? O paciente tem toda uma clínica epidemiológica, uma condição clínica totalmente voltada para o coronavírus e o padrão ouro da negativa. Então, isso é uma coisa que a gente revê constantemente. De acordo com a clínica do doente, é necessário, por vezes, recoletar esse PCR. E aí, esse paciente passa pelo setor de imagem e aí, enfim, ele vai ser internado. Ou na enfermaria Covid, que aqui no nosso caso a gente tem, é um luxo do hospital universitário ter um DIP estruturado em forma de quartos isolados, quartos privativos, onde eu vejo hoje, através da rede MCR, que a gente participa de algumas videoconferências com outras unidades, e a gente observa que é um grande problema para as outras unidades, por não ter esse isolamento privativo, e aí o isolamento é feito através de corte. E aí, quando a gente isola os pacientes em formato de corte, nós também temos que isolar os profissionais. É necessário que a gente destine
um recurso humano apropriado e destinado única e exclusivamente para prestar assistência a esse grupo de pacientes. Então, esse aí vem um outro desafio do ponto de vista de gestão, porque você gerenciar recursos humanos não é uma coisa fácil, sobretudo no serviço público, que é um problema, um desafio constante que a gente tem, fora de pandemia, com pandemia, de todos os jeitos, e aí torna-se um desafio ainda maior. Então, nesse momento, o que eu posso assim, dizer é que foi um desafio muito grande, está sendo ainda, né, porque eu penso que a gente aqui ainda vai se arrastar por um período ainda maior do que no cenário privado. Então, eu acho que aqui a gente ainda tem um caminhozinho para percorrer e lidando com essas questões. Hoje, o cenário, a Denise vai poder dizer melhor do que eu, mas pelo que passa por aqui, pelo setor da qualidade, com as questões relacionadas à tecnovigilância, eu posso dizer que os EPIs deram uma controlada, a gente está conseguindo no mercado fazer a aquisição do material adequado, né? Está fazendo, a gente está conseguindo lidar muito bem com isso. Aquela ansiedade inicial, aquela preocupação inicial dos profissionais parece que deu uma amenizada. Eu acho que as pessoas estão começando a se adequar mais, se sentirem mais confortáveis no ambiente com coronavírus. Então, eu acho que estão lidando muito melhor com a situação, por estarem mais adaptadas. E, enfim, muitas outras estratégias. Eu acho que agora, para pegar o gancho que eu acho que eu vou dar a palavra à Denise para falar mais especificamente, eu falei de uma forma bem macro, mas eu acho que ela vai ter mais propriedade para falar do ponto de vista de assistência direta, de cuidado direto, e aí depois a gente volta a falar sobre outras perspectivas de coisas novas que a gente teve que se atentar, como, por exemplo, a questão do prontuário em quarentena. Então, assim, para proteger o profissional que vai lidar administrativamente com a questão do faturamento, por exemplo, arquivo médico. Então, assim, tem esses outros pontos que depois a gente volta a discutir mais à frente. Vou deixar agora a Denise. Isso, perfeito. Denise, aproveita o gancho. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, faço da Ana minhas palavras também. Muito bom poder falar, né, assim, das dificuldades que nós passamos e o nosso dia a dia. Assim, como coordenadora de enfermagem da unidade de diagnóstico por imagem, passei por algumas situações muito difíceis no início. A Ana ressaltou isso muito bem. Eu acho que a insegurança do profissional no início da pandemia foi o mais difícil de gerenciar, porque essa insegurança vinha assim, atrelada a muitas informações, né? E nem todas essas informações são informações baseadas em evidências. Então, assim, o medo do profissional. Dentro da unidade de diagnóstico por imagem, nós sabemos que a tomografia é o exame de escolha para auxiliar o diagnóstico e o tratamento do paciente com Covid, né? Então, sim, traçar um itinerário desse paciente que chega da emergência, que passa pelo corredor da tomografia, onde a nossa sala é o último exame, onde ele chegue nessa sala de exame, tenha todo um preparo para o ambiente, que ele não seja contaminado por esse paciente, foi muito difícil. A biossegurança, ela passa muito facilmente pela equipe de enfermagem. A gente já sabe trabalhar com a questão da máscara, com a questão do EPI, nunca foi com uma intensidade muito grande, né, como a gente está vivendo agora. Agora, trabalhar isso na nossa equipe de apoio, que foi mais difícil para mim. Treinar, por exemplo, os técnicos de radiologia, onde todos, eu praticamente treinei toda a equipe da radiologia. Os residentes chegavam com muitas dúvidas de paramentação. Então, assim, nós criamos um grupo de trabalho dentro da radiologia para poder fazer esse treinamento em conjunto, porque só eu não conseguia levar essa informação para toda a equipe. Então, criamos um grupo de 3, 4 enfermeiras e nos dividimos na tentativa de preparar esse funcionário
seja da enfermagem, técnicos de radiologia, residentes, médicos, para receber esse paciente na nossa unidade, tá? E, assim, no início, isso foi um grande desafio, porque é uma equipe que não está preparada para lidar com tantos detalhes numa paramentação. A sala de tomografia, por exemplo, ela foi toda preparada para uma paramentação e retirada na desparamentação dentro da sala. Inicialmente, a gente teve grandes problemas com a limpeza dessa sala. Como organizar um serviço para que mantivesse uma agenda de exames, que essa agenda ela não pode simplesmente parar, porque nós temos pacientes que são acompanhados pela oncologia, e esses pacientes precisam fazer esse tipo de exame, que é a tomografia. E como não parar, não impactar nesses pacientes? Então, nós tivemos que criar um fluxo de trabalho onde o paciente que já chegava com diagnóstico, ele era atendido no final da manhã para dar tempo da gente poder limpar a sala para os exames da tarde. E no final da tarde, para dar tempo de limpar a sala, para no outro dia reiniciar toda a nossa atividade. Então, assim, criar todo um fluxo e uma rotina tão diferenciada, que a gente já estava tão acostumado com o serviço, foi realmente um desafio muito grande. E você colocar isso em prática foi um desafio maior ainda. Então, assim, criar um fluxo para não impactar na agenda, não impactar no exame. Nossos pacientes são pacientes que vêm de fora do hospital, que estão esperando muito tempo por um exame, foi realmente um grande desafio. Mas, assim, nós criamos esse grupo dentro do hospital, de enfermeiros, de outros profissionais, e foi um grupo que auxiliou muito para a gente criar medidas de proteção, tanto coletivas, quanto auxiliar nessa proteção individual. Então, assim, todo o treinamento, todo o itinerário desse paciente que chega na tomografia, ele foi cuidadosamente elaborado. Então, o paciente chegava, era comunicado para o serviço de radiologia que haveria uma tomografia. Essa tomografia era agendada pela enfermeira da tomografia com os horários disponíveis. Essa equipe era treinada para dois técnicos de enfermagem dentro da sala. Nós tivemos que mudar a atribuição do técnico de radiologia. Ele não participou mais desse processo, onde é ele o profissional que coloca esse paciente na mesa. Ele não pôde mais participar disso por conta de preservar o ambiente, que é a sala de controle. Então, nós tivemos que mexer em todas as atividades do nosso cotidiano para dar conta de uma nova demanda. No início foi difícil a gente ajustar, mas a gente conseguiu, com o tempo, elaborar uma rotina que atendesse à necessidade do serviço. Então, assim, acredito que tivemos muito apoio. A Ana o setor de qualidade ajudou muito a gente a elaborar muitos trabalhos, muitas rotas para esse paciente. Um exemplo, quando esse paciente ele chegava na radiologia, um elevador é parado para ele, um funcionário da limpeza é acionado, esse elevador fica parado, espera o paciente fazer o exame, volta com esse paciente e uma funcionária da limpeza acionada somente para limpar esse elevador. Então, assim, foi o que a Ana falou. A cada dia eram problemas diferentes, desafios diferentes. A gente conseguia resolver uma situação e aparecia uma outra totalmente nova, inesperada, e às vezes a gente se reunia e a gente não achava, às vezes, na literatura aquela resposta que a gente precisa de imediato. Então, assim, se ajustar a essa demanda, a muita insegurança do profissional, foi um desafio, mas eu acredito que as coisas estão se adaptando, as pessoas já estão se sentindo mais seguras. No início, o racionamento de equipamento, você chegar para um funcionário e fazer ele entender que aquele exame não gera aerosol e esse tipo de exame pode ser usado a máscara cirúrgica, e você fazer um funcionário entender que isso não tem risco, vamos ler junto, vamos trabalhar junto, foi muito difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu, na medida assim, do possível, num tempo muito curto que a gente tinha, resolver grandes problemas e impasses que iam surgindo no nosso dia a dia. Fizemos algumas parcerias, reuniões quase que semanais para desenrolar alguns nós que iam surgindo, né? Final de semana, todo mundo trabalhando sem parar, se comunicando para tentar resolver
muitas demandas e muitos problemas que iam acontecendo. Isso na unidade de diagnóstico por imagem. Dentro da terapia intensiva, o grande foco é o equipamento de proteção individual, que foi o nosso maior problema por conta da questão do racionamento, por conta da dificuldade de adquirir esse material, assim, por conta até do nosso conhecimento de entender que aquele material atende à nossa necessidade. Então, hoje, eu até brinco dizendo que os enfermeiros coordenadores do CTI, rotina, sou enfermeira da rotina à tarde, nós estamos praticamente expert em tecnovigilância, em como a gente recebe um produto e a gente consegue colocar aquele produto, adequar aquele produto à necessidade. Então, assim, foram muitas rotinas criadas e mudadas. Uma coisa interessante, nós criamos processos de trabalho que a gente não tivemos que criar numa velocidade muito grande. Por exemplo, como lidar, por exemplo, com a farmácia, né? Foi um grande desafio para a gente, aonde todo mundo está dentro do CTI, supostamente em contato com esse paciente COVID, e como a gente levar para lá um papel que foi manipulado por uma equipe e não contaminar os funcionários desse serviço. Então, nós criamos um sistema, a TI do Antônio Pedro criou um programa chamado CIS Farmácia, onde toda prescrição feita ela vai direto para o serviço de farmácia sem precisar de papel e sem precisar passar por nenhum intermediário, ninguém levar ou ninguém buscar. Isso foi um salto para a gente em rapidez, em trabalho em equipe. Claro que, assim, nós precisamos trabalhar muito melhor alguns pontos, mas eu acho que nós desenvolvemos, assim, coisas que a gente não conseguia desenrolar, que estavam travadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A pandemia veio e desacelerou um pouco dos processos, entendeu? Acredito, assim, que o desafio não acabou. Dentro do CTI, nós tivemos muitas demandas interessantes, por exemplo, criar uma equipe de resposta rápida, sequência rápida para intubação, onde todo mundo tem que ser treinado, materiais que não existiam como uma rotina dentro da terapia intensiva, fizeram parte do nosso dia a dia, equipamentos que não existiam agora fazem parte do nosso cotidiano. Tivemos que fazer um dimensionamento da equipe de enfermagem para a gente conseguir racionar um pouco esse equipamento, esses EPIs, de forma que também a gente conseguisse não sacrificar muito a equipe de enfermagem. Então, hoje, cada funcionário recebe de 2 a 3 capotes para poder fazer um revezamento e não se sentir muito sobrecarregado dentro da unidade. Então, muitas medidas foram tomadas, elaboradas, e no dia a dia, assim, um dia a gente tentava inserir aquela rotina, no outro dia a gente já ajustava porque via que realmente aquela rotina não deu certo, vamos tentar por esse caminho, por outro caminho, e as coisas foram acontecendo assim. Então, realmente é um aprendizado, e eu acho que a biossegurança hoje vai atingir um nível de conhecimento e de envolvimento da equipe que a gente não tinha antes no nosso cotidiano. Bem, Denise e Ana Paula, vocês tocaram em alguns pontos que eu gostaria de explorar um pouquinho mais de vocês, né? Uma questão está relacionada, claro que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, professora da área de gestão, trabalho com a gestão do cuidado, que é essa coisa do coordenador de enfermagem, né, e da rotina, tanto de enfermagem quanto médico, de todos os setores, de terem que se apropriar de ferramentas e instrumentos de uma forma quase que a jato para otimizar o processo de trabalho, né? E aí, em cima disso, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esses protocolos de cuidado, como, por exemplo, um protocolo de cuidado que a gente conversou antes, de pós-morte, né, desse paciente com Covid, de transporte intra-hospitalar. Ana Paula ficou de falar um pouco mais sobre o protocolo de manipulação do prontuário, né? O fluxo do material que foi utilizado com o paciente COVID na CME, e aí, né, entra a questão de limpeza, reprocessamento, ou se todos eram descartados.
O protocolo da farmácia, a Denise já falou. E uma outra questão que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da tecnovigilância, né, dos EPIs, no sentido de que nós sabemos que existem uma variedade de EPIs, né, deixa eu falar, uma variedade, por exemplo, de capotes. Existem capotes de vários tipos, de vários materiais, que são utilizados em diferentes momentos, para diferentes situações. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, até porque, para passar isso também para a equipe, como vocês mesmos pontuaram, foi muito difícil, porque, primeiro, também era novo para muita gente, né? Essa diversidade de materiais, de capotes, de máscaras que poderiam ser usadas em diferentes situações que o paciente se encontrasse, né? Covid ou não Covid. E do próprio treinamento, porque isso, de certa forma, impacta o processo de trabalho do profissional, né? A Denise colocou que nós, na enfermagem, temos uma facilidade, sim, de trabalhar com questões de biossegurança, de saber utilizar, retirar EPI, né? Bem, nós trabalhamos isso no dia a dia. Talvez isso seja um problema, porque já que trabalhamos há tanto tempo e faz parte do nosso processo de trabalho, será que esse também não foi um aspecto dificultador no treinamento? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque às vezes quando a gente acha que sabe fazer, e aí é que a gente comete erros. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas coisas para a gente. Assim, dentro do que você falou, dois protocolos que foram bem, assim, interessantes, porque nós tivemos que reaprender algumas coisas, ou aprender, porque todos os nossos protocolos, nossas rotinas, são baseados em evidências e estudos. E aí vem uma pandemia onde não te dá um lastro, uma organização, assim, uma quantidade de estudos e informações que te dão, assim, geram segurança para você atuar. As coisas estavam chegando numa velocidade muito grande, muitas mudanças. Como eu falei para vocês, inicialmente era uma limpeza terminal, quando toda a rotina da sala de tomografia foi implementada, veio-se uma nova mudança, agora não é mais limpeza terminal. Não é mais limpeza terminal. Então, nós tivemos grandes desafios com essa quantidade de mudanças. Com relação à tecnovigilância, foi assim, foi uma parceira das equipes, dos coordenadores, nesse grande problema, porque a gente sabe que nós tivemos um grande problema com relação à quantidade de material. Não era só o material que nós queremos esse tipo de material, não, era o que havia disponível no mercado para a gente conseguir. E aí nós começamos a descobrir que nós temos capotes hidrorrepelentes, que nós temos capotes para precaução de contato, que nós temos capotes laminados. E aí, como diferenciar nisso e colocar a sua equipe totalmente segura? Então, dentro de todas essas diferenças, nós tivemos que reaprender. Por exemplo, que um capote hidrorrepelente ele pode ser usado, mas não pela equipe que vai lidar diretamente com o paciente, onde gera umidade, banho, secreção. A equipe que está diretamente ligada ao paciente, ela tem que usar um capote laminado. Então, todo o material que chegava para a gente, que não atendia esses requisitos mínimos que nós tivemos que aprender, ele era, automaticamente, a gente fazia uma tecnovigilância para que esse material não pudesse mais entrar no hospital, porque não atende a nossa necessidade. Aprendemos a entender a máscara N95, tivemos que fazer até um treinamento e aprender a abrir a máscara, ver todas as camadas internas dela para saber se ela realmente é uma máscara N95, e a gente percebeu como a gente não conhece o material que a gente recebe. Muitos nós recebemos para teste, eles não eram materiais adequados, não correspondiam àquilo que era exigido, entendeu? Então, a tecnovigilância foi um aliado para o coordenador também até se respaldar e proteger a sua equipe, tá? Com relação à quarentena, outras coisas também tiveram que entrar em quarentena durante o serviço. Por exemplo, a dieta do paciente que entra dentro do CTI
se ela não foi utilizada, se ela vai ter que sair, ela entra em quarentena para ser devolvida para o serviço de nutrição de novo. A gente faz um acompanhamento no lugar específico para isso. O treinamento, o protocolo pós-morte, nós tivemos que fazer todo um protocolo, a Educação Permanente desenvolveu, onde os orifícios desse paciente que geram secreção e contaminação, ele não pode ser usado o que nós temos atualmente para um paciente não COVID, e sim um material que não deixa absorver e passar essa secreção. Então, nós tivemos que reformular todo um conhecimento para poder até preservar o funcionário até da Câmara Mortuária, porque a gente tem que pensar no coletivo. Então, assim, inserir tudo isso na prática foi muito complexo e, assim, foi enriquecedor, porque nós tivemos que aprender a lidar e, assim, numa velocidade muito grande com todos esses desafios, entendeu? Ana? Eu estou aqui. Então, Denise colocou muito bem, né? Na verdade, a gente conseguiu escrever esse protocolo de quarentena dos prontuários, e nós não temos prontuário eletrônico aqui na instituição, são prontuários de papel, físicos. E quando a gente achou que estava tudo resolvido, deixar o prontuário em quarentena por 48 horas, que é a recomendação, vem um alerta. A presilha que prende as folhas é de plástico, portanto, o tempo da quarentena é diferente. Então, tivemos que repensar nisso tudo, de forma que não também colocasse em risco e causasse nenhum prejuízo a questão do faturamento do hospital. Então, a gente arredondou para ficar todo mundo feliz e dentro das recomendações. Esses prontuários seguem 72 horas de quarentena no próprio setor onde o paciente esteve internado, né? E aí, como fazer uma transferência do cuidado internamente, né? Como o paciente vai para outro setor, por exemplo, sai do CTI e vai para a enfermaria, mas ele vai sem o prontuário dele. Como é que a gente vai fazer isso? Então, são emitidos boletins para essa passagem de informações, pelo menos durante esse período em que o prontuário se encontra em quarentena. Ah, Ana Paula, mas tem informações que eu não consigo, através do boletim, ter acesso e que são importantíssimas para eu dar um direcionamento no tratamento do paciente. Sim. Então, a gente teve que fazer, inclusive, um treinamento do grupo, novamente, e informá-los que era possível, sim, acessar esses prontuários, desde que seguissem as recomendações de paramentação, uso de máscara cirúrgica, luva, para mexer na documentação, né? O outro protocolo também, como a Denise já falou, foi do cuidado pós-mortem, que também foi um grande desafio, porque eu vejo assim, na maioria das instituições onde já existem os protocolos muito bem consolidados, coesos, bem definidos, já foi um grande desafio. Nas instituições de saúde, onde poderia ter algum viés na implementação de algum protocolo, isso dificultou ainda mais. Então, nós tínhamos muitos materiais já prontos, o que a gente fez foram adequações à nova realidade, né? Outros a gente teve que construir do zero, né? O que se tornou um pouco mais complicado. E no caso do cuidado pós-mortem, nós já tínhamos uma diretriz, um POP institucional, né, para casos convencionais, fora do tempo de pandemia, que a gente teve que ajustar para a nova realidade. Qual foi a outra pergunta? Foi sobre tecnovigilância, né? Então, do ponto de vista de tecnovigilância, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo. Acho que todo mundo vai sair com um ganho muito grande, né? Porque a gente viu coisas que, se contar, ninguém acredita, né? E aí os conselhos vinham aqui porque faziam denúncias, e aí num dia
o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, recomendava uma coisa. O Conselho Regional de Enfermagem, no outro dia, vinha com uma nota. Daqui a pouco, de medicina, a partir de hoje, os médicos não podem isso ou podem aquilo, devem usar isso ou não devem usar aquilo. E você se via no meio de cada um falando uma coisa, quando, na verdade, a gente optou, né, a grande maioria das instituições, utilizar como referencial a nota técnica número 4 da vigilância, que é uma referência nacional. Por vezes, a gente teve que visitar outras referências, como o CDC, o Centers Disease of Control, que traz também muitas coisas importantes, mas nem sempre o que eles trazem são adaptáveis à nossa realidade. Então, dessa forma, a gente teve que tentar chegar a um senso comum. Então, cada dia era uma novidade. Então, a gente recomendava aquela situação e aí, por conta de intervenção dos conselhos, das categorias profissionais, por vezes a gente tinha que fazer alguns ajustes de acordo com a nossa necessidade. Acho que é isso. Acho que eu falei dos protocolos. Uma coisa que eu queria voltar para falar do fluxo de atendimento dos pacientes falar que, além deles terem sido descritos e estarem disponíveis para ampla divulgação de todo o corpo profissional, esses documentos também foram feitos sinalizações nos corredores. Se alguém teve a oportunidade de vir ao Antônio Pedro durante esses dias, espero que não, vocês tiveram a oportunidade de visualizar toda uma marcação no solo, né, demarcado, junto com a equipe de segurança do trabalho, os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, que fizeram uma sinalização de acordo com o que a gente previu, do que a gente recomendou. Então, a planta física também está disponível em forma de banners nas entradas, sinalizando que aquela ali é uma área Covid, que não deve transitar pessoas sem sintomas gripais ou pacientes Covid, diferente da área verde. E ainda tem a área azul, que são as áreas que, infelizmente, são áreas comuns, onde esses dois tipos de clientela vão se encontrar em algum momento. Importante dizer que a gente isolou um elevador, né, apenas para transporte de pacientes suspeitos, de casos suspeitos ou confirmados. Então, a gente conseguiu fazer isso. Mas eu vejo aí que em muitos lugares não tiveram essa mesma condição que a gente teve. Acho que é isso. Acho que o desafio foi grande. Está sendo ainda, né? Mas eu acho que de uma forma mais amena. Nosso coração está mais leve no momento. Fala um pouquinho como que essa área azul, onde os pacientes que são casos suspeitos ou que, né, de Covid se encontram com pacientes que estão lá por outras questões. Que áreas são essas? Como é que vocês controlam um pouco, né, esse fluxo? Por que eu estou perguntando isso até em causa própria? Porque no Mazinha nós não fazemos teste, né, de Covid. Não sei se os nossos pacientes são pacientes com doenças respiratórias crônicas e com tuberculose, mas eu não sei se algum deles é um paciente, né, que tenha ou não, ou seja um caso suspeito de Covid. Como é que vocês estão lidando com isso, com essa área comum? Sim, então, quando a gente não tem, como eu já disse, a gente não é referência para Covid, né? Só que o que a gente tem observado é que muitos pacientes, inclusive, mascaram sintomas ou omitem sintomas com medo de não ter a sua cirurgia que está esperando há sei lá quantos meses e não poder fazer, não poder falar com o doutor para poder renovar a receita do remédio controlado, enfim, essas diversidades que a gente tem.
Então, qual foi a nossa proposta? Considerando que o Antônio Pedro tem uma arquitetura muito antiga, da década de 50, arquitetura, a gente não tinha como ter mais de uma porta de entrada, senão a principal. E aí nós achamos por bem otimizar, né, e fazer do limão uma limonada, pegar essa porta principal e tentar ajustar ela de forma que a gente conseguisse segregar um pouco mais o público que por ali passa. Então, qual foi a nossa estratégia? A gente tem uma triagem ali na frente, né? Onde há a oferta do álcool gel, a medição de temperatura, né? Há uma pergunta informal se está tendo algum tipo de sintoma gripal, né? Uma coriza, uma tosse, enfim. E, inicialmente, não tinha-se a recomendação de todos utilizarem máscara. Hoje já é obrigatório, então essa pessoa já vem de casa com uma máscara de tecido, né? Mas quando chega aqui, a gente, havendo necessidade não, entrou no hospital, a gente oferta uma máscara cirúrgica. Então, que caminho esse paciente vai tomar? Se ele veio para uma diálise, porque nada disso parou, né? O ambulatório das doenças oncohematológicas, todos esses serviços permaneceram, a gente não tinha como parar, né? O Antônio Pedro é referência da região metropolitana 2. Então, assim, a gente atende um número absurdo de pacientes em franco tratamento quimioterápico, então a gente não tinha como abrir mão disso. Então, esses pacientes passam pela linha verde, né, que passa por dentro do ambulatório e chega dentro do hospital pelo ambulatório. E os pacientes que, porventura, que provavelmente são sempre os nossos, que já fazem algum tipo de atendimento aqui e apresentam sintomas gripais, a grande maioria já chega aqui com comprometimento de saturação, com esforço respiratório. Então, esse paciente ele vai passar pela zona vermelha, que é o corredor principal que dá acesso às dependências da emergência, né? E aí, quando, por exemplo, esse paciente foi na emergência, ele sai da emergência, por exemplo, para ir na tomografia fazer uma tomografia. A zona, antes dele chegar ao elevador, é uma zona comum, onde pode haver pessoas ali sem sintomas gripais, casos suspeitos, e esse paciente que é suspeito e vai ser submetido a um exame vai precisar transitar por ali naquele momento, porque a gente não tem nem um outro corredor adicional por fora. As chegadas de ambulância, a gente fez ali pela lateral da antiga emergência, que é onde tinha acesso, e permaneceu sendo por lá. Mas a grande demanda dos nossos pacientes, quando esses pacientes vêm de ambulância, são pacientes que já vêm referenciados de outras unidades, então a gente, na grande maioria das vezes, a gente já sabe, ele é COVID positivo. Então é muito mais fácil você adotar medidas e trabalhar com aquele paciente que você já sabe que é COVID, do que aquele que é um caso suspeito, que você não tem certeza se de fato é ou não. Então, esses pacientes que vêm referenciados das unidades, eles já vêm com isso muito claro para a gente. Então, passa por ali, já cai dentro da emergência. Dentro da emergência, a gente isolou uma área só para pacientes COVID. São 6 leitos e ainda tem uma sala para situações de emergência, um pouco mais críticas, para a própria coleta do suave, né, que gera muito aerossol, a gente achou oportuno isolar numa sala adicional dentro da própria emergência. Então, essas zonas azuis são zonas pequenas, mas que a gente achou importante, mesmo assim, tê-las sinalizado no solo, para que as pessoas tenham ciência que naquele momento em que tiver um paciente sendo transportado, com toda a paramentação, maqueiros devidamente
paramentados, acompanhado da enfermagem, o próprio paciente utilizando máscara quando possível, que essas pessoas recuem. Eu, por exemplo, a minha sala fica no corredor Covid. Então, é muito comum eu descer para ter acesso às dependências do hospital, e a minha fica no prédio da emergência, minha sala, e me deparar no momento de transporte desses pacientes. Então, eu recuo, mantenho uma distância de aproximadamente 1,5 m, 2 metros, espero esse paciente finalizar o transporte e sair daquela área para que, em seguida, eu siga. Então, assim, dentro do que foi possível a gente articular em termos de fluxos, estabelecer fluxos aqui dentro, foi isso que a gente conseguiu arrumar, e eu acho que foi interessante. O profissional que chega também por essa porta central, ele não segue o mesmo caminho do paciente da linha verde. Ele sobe a escada da faculdade de medicina e passa pelo 2º ou 3º andar, o acesso para as dependências do hospital. Então, na verdade, de uma mesma porta de entrada, a gente estabeleceu 3 fluxos distintos. Que, na verdade, quando ele sobe, o profissional sobe para o 2º andar, ele passa pelo DIP, né? E pela entrada do DIP para ir para a faculdade de medicina, não? Não, ele passa não, pela área da Denise, pelo setor de imagem. Certo, isso, tá, já entendi. Ao invés de ir por fora, ele vai por dentro do setor de imagem. Isso. Ok, tá. Uma outra questão que eu queria levantar com vocês, que eu acho que eu cheguei a tocar, mas não deixei claro, a questão da, vamos botar entre aspas, da terceirização dos procedimentos com os profissionais do setor. O que é isso, né? Para as pessoas entenderem um pouco. Normalmente, nos setores, nós temos o técnico de laboratório que vai colher o sangue, né? Só que, num momento como esses de Covid, o CTI ficou blindado. Não sei se o DIP, ele já era um pouco blindado, mas como ele se tornou, vamos dizer assim, uma unidade para casos suspeitos ou casos não graves de Covid para internação, se ele também se manteve assim, um pouco blindado em relação aos outros profissionais, técnico de raio-x, se quiser fazer um raio-x no leito, laboratório, por aí. E aí, como é que ficou? Isso foi para conta da enfermagem, que a Denise colocou, que vocês tentaram o máximo evitar, né, que houvesse mais uma sobrecarga em cima da enfermagem. E eu entendo que esse medo, principalmente dos profissionais, desse tipo de profissional, de estar, nós temos medo, eu imagino, eles de estarem lidando com pacientes Covid ou suspeitos de Covid. Como é que foi? Acho que Denise pode falar melhor. Assim, no início, foram 2 problemas. A questão do profissional não se sentir seguro para entrar dentro do CTI, e a questão de tentar economizar, né, o EPI com mais um profissional tendo que entrar. Só que a gente se deparou com uma situação muito complexa. Por quê? Era o laboratório, é o banco de sangue, é o técnico de radiologia e todas as outras equipes de apoio que devem entrar dentro do CTI. Então, assim, o CTI de um paciente COVID é um CTI muito pesado, é um paciente muito complexo, é uma equipe que, em alguns momentos, ela está reduzida porque a gente faz o revezamento para esse profissional, ninguém consegue ficar 5, 6, 7 horas sem tirar toda aquela paramentação. Então, assim, tentou-se no início não ter esse profissional dentro do CTI, mas a equipe, inclusive a coordenação, e tivemos também apoio dos nossos gerentes, nossos supervisores, nós não aceitamos isso. Nós nos colocamos à disposição para fazer um treinamento, capacitar essa pessoa que vai lá dentro. Então, foi feito um treinamento para os técnicos de laboratório, foi feito um treinamento para os técnicos de radiologia que vão dentro do CTI fazer o raio-x. E aí nós assumimos algumas situações como banco de sangue e uma coisa ou outra que aparece que foge um pouco da nossa rotina. Porque não tinha mais como a gente assumir
mais do que a gente já estava conseguindo comportar e suportar, porque nós começamos a ter atribuições e rotinas, como a pronação, que antigamente, no CTI não Covid, é raro você pronar um paciente. No CTI Covid, você prona 2 pacientes por dia. Isso envolve uma demanda da enfermagem muito grande, todo um preparo desse paciente e N outros procedimentos. Então, assim, não tinha como a gente ficar absorvendo toda essa demanda por conta de não ter o profissional ou por conta de equipamentos, entendeu? Então, a gente conseguiu resolver isso. A princípio foi difícil, mas nós realizamos o treinamento, nos colocamos à disposição do profissional para estar ali do lado, até ele se sentir seguro na coleta dos exames, na realização do raio-x. E aí, conforme o tempo foi passando, os profissionais foram se sentindo mais seguros e a gente conseguiu desenrolar essa situação e voltar com a nossa rotina que sempre foi, né? Então, foi uma situação bem complexa no começo, mas hoje a gente já conseguiu alinhar isso muito bem. Com relação ao transporte, você me perguntou isso antes, como é que a gente está fazendo com o transporte? Nós nos deparamos com algumas dificuldades para transportar esse paciente. E a equipe de apoio, que são os maqueiros, teve um treinamento bem rigoroso para poder eles entenderem todos os vieses e todas as necessidades que vinham surgindo com o transporte desse paciente, porque a gente não tem um transporte só que tem um maqueiro. Às vezes a gente tem um transporte mais complexo, como é o caso do CTI, que precisa, por exemplo, de gases, de gasoterapia, de monitor. Então, assim, existiu um treinamento para o maqueiro de paramentação e desparamentação, como se portar dentro do CTI, como ele deve ser chamado para esse elevador. Uma coisa interessante, por exemplo, foi um grande problema para a gente no início. Esse paciente chegou na emergência, foi cedido uma vaga no CTI ou no DIP. Quem é responsável pela limpeza dessa maca? Então, até para isso, nós tivemos que sentar e definir um fluxo. Definiu-se que o setor que recebe esse paciente, que ele vai ser internado, é responsável pela limpeza dessa maca, para que essa maca saia da unidade e não contamine outros pacientes ou os profissionais que vão manipular esse instrumento. Então, assim, muita coisa mudou, muitas demandas aconteceram, mas eu acho que, com o passar do tempo, a gente conseguiu, junto com a equipe, claro que problemas foram acontecendo e a gente, no dia a dia, tentando resolver, mas nós conseguimos desenvolver grandes trabalhos, protocolos mais consistentes, e aí a gente conseguiu resolver muitos problemas que estavam impactando na assistência desse paciente. Uma coisa muito interessante, por exemplo, que eu vivenciei estando no CTI, estando na unidade de diagnóstico por imagem, são realidades completamente diferentes. Nós tivemos um grande problema, por exemplo, com a hemodinâmica. Nós enxugamos a agenda da hemodinâmica para os pacientes eletivos, mas os pacientes considerados de urgência, você não pode deixar de fazer. E como você colocar um paciente para fazer um cateterismo ou uma angioplastia, se você não tem, sabidamente, esse paciente sempre vem de outro hospital, se ele é COVID ou não. Então, nós criamos um impresso, um formulário, onde é feita uma triagem desse paciente quando ele chega na hemodinâmica. Esse paciente já chega com máscara, tudo isso foi orientado antes desse paciente chegar. A enfermeira faz uma triagem desse paciente, analisa todos os dados, analisa toda a papelada, prontuário que vem de outra unidade, faz um questionário com esse paciente, vê se não tem nenhum sintoma ou aquela tríade principal que possa causar risco, né? Ou esse paciente ter características de COVID ou não. E aí esse paciente não é nem pela sala, porque decidimos que todo paciente de hemodinâmica seria tratado como COVID. O problema é como encaminhar esse paciente para uma unidade, por exemplo, que não atende COVID, que é a unidade coronariana. Então, a partir desse instrumento, a gente percebeu que muitos pacientes apresentavam sinais de COVID positivo, que não poderia deixar de fazer o procedimento e que ele também não poderia ir para a unidade coronariana. Então, nos deparamos com outra situação complexa. Para onde encaminhar esse paciente? Tivemos que criar um fluxo para esses pacientes suspeitos, para não expor as equipes que não estão
alinhadas ou não recebe esse paciente COVID. Então, assim, foi um trabalho bem grande, bem macro, com impacto assim, respeitando as especificidades de cada unidade. Fiquei curiosa, para onde esse paciente vai? Não pode ir para uma unidade coronariana, mas também não pode ir para casa e precisa ser internado. Para onde ele vai? Esse paciente, quando, por exemplo, faz angioplastia, ele tem que ficar pelo menos 24 horas no hospital. Ele vai ou para o DIP ou para o PG, tá? Isso foi um acordo que nós tivemos que sentar e conversar para poder esse paciente realizar o procedimento e preservar, né, o ambiente, não ir para um setor onde ele não está recebendo o paciente com Covid. Então, são as duas unidades, o PG e DIP. Esse paciente vai, e os médicos da hemodinâmica se responsabilizaram para passar visita no outro dia para olhar esse paciente, fora da unidade específica, né? Certo. Eu estou vendo que aqui no chat está entrando, né? As pessoas estão assim fazendo várias perguntas, mas eu vou fala, Ana Paula, vou deixar a Ana Paula falar um pouco e um pouco mais. Eu ainda tenho uma pergunta depois e vou colocar aberta para vocês finalizarem e abrirmos para as perguntas. Não, é só para acrescentar o que a Denise falou, que essa UPG é a tal zona para pacientes COVID dentro da emergência, né, que a gente chama aqui de UPG, que a gente criou, né, agora. E essa unidade a gente estruturou de forma que a gente pudesse, inclusive, atender pacientes graves com necessidade de ventilação mecânica. Então, a gente teve esse cuidado de colocar ali todo o aparato tecnológico necessário, se preciso fosse, para dar um suporte maior para os doentes mais graves. Então, nesse sentido, a gente conseguiu acomodar bem, entendeu? Tá. Fala, pode complementar. Não, era só isso, eu só queria acrescentar. Tá. Eu vi que teve em algum momento que perguntaram aqui no chat sobre se o hospital tem um serviço de saúde do trabalhador, né? Por que eu estou rindo? Porque nós conversamos um pouco sobre isso, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde do trabalhador, porque, querendo ou não, a gente, quando fala da biossegurança no ambiente hospitalar, é claro que tem toda a questão da biossegurança relacionada ao paciente, mas temos também, principalmente, a biossegurança dos profissionais, né? Majoritariamente dos profissionais que vão estar atendendo pessoas que a gente não sabe se tem ou se não tem, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse serviço de saúde do trabalhador. Pronto. Então, na verdade, a gente tem aqui, dentro do hospital, um serviço de saúde do trabalhador direcionado para os profissionais da rede EBSER. Os que regem e cuidam são responsáveis pelo grupo RJU é a CASC, que ficou parada nesse período. Então, a gente teve uma grande dificuldade, sim, em lidar com essas situações. Denise, eu acho que seu microfone tá dando eco aqui. Obrigada. Então, a gente teve dificuldade, sim, em lidar com essas situações, mas o grupo que esteve aqui, que está aqui, né, o SOSH, conseguiu se articular bem conosco, né? Sobretudo, a gente teve também um luxo, né? A gente tem conseguido fazer a coleta de swab desses profissionais aqui no hospital, no sistema drive-thru. Então, a gente pede para que eles venham, porque a gente não tem também uma sala apropriada, com a exaustão devida, e seria uma grande incoerência fazer com que esse profissional com sintoma gripal tivesse que vir
a gente recomenda tanto que se tem sintoma gripal, se afaste, não venha, e aí a gente pede para o profissional vir para fazer a coleta. Então, a opção que a gente conseguiu encontrar e que tem acontecido bem, fluído bem, é a questão da implementação do drive-thru. Inicialmente, no início da pandemia, a gente se articulou com o pessoal da UFRJ, né, lá do Instituto de Virologia, o Amilcar Tanuri, que disponibilizou suaves para que a gente pudesse fazer esse sistema de coleta dos profissionais. Nós fazíamos a coleta aqui e era encaminhado para o laboratório da UFRJ para avaliação. E em 24 horas, 48 horas no máximo, a gente já tinha o resultado desse profissional, o que agilizava muito do ponto de vista do retorno ou não das atividades desse profissional para trabalhar no front, né? Que a gente teve um período muito difícil, onde muitas pessoas, aquelas que já eram vulneráveis, que tinham que se afastar mesmo, daquelas que apresentavam sintomas gripais. E eu vou dizer, por experiência própria, eu já devo ter tido Covid umas 20 vezes, porque toda hora você sente um negócio. Estou com dor de garganta, estou com dor de cabeça e daqui a pouco some tudo. Então, você acha... Eu já cheguei em casa com certeza absoluta que eu estava com Covid naquele momento. E depois não era nada disso. Então, assim, tem também muita questão emocional. Então, a gente conseguiu inicialmente fazer essa parceria com a UFRJ, enquanto o LAMAP, que é um laboratório de avaliações e estudos aqui da UF, e que funciona dentro do hospital, validava sua condição enquanto laboratório junto ao LACEN para poder emitir os laudos e fazer a coleta desses suaves e processá-los. E isso aconteceu, foi ótimo para a gente, porque internamente houve uma celeridade nos resultados, o que nos beneficiou muito, tanto do ponto de vista para atender os profissionais de saúde, para retorno ou não das atividades, quanto do ponto de vista da gestão e gerenciamento dos leitos para acomodar esses pacientes, né? Porque com a agilidade no resultado desses PCRs, a gente tinha como direcionar de forma mais sistemática e responsável o manejo desses doentes e melhorar essa gestão dos leitos, entendeu? Então, hoje a gente tem o LAMAP sendo responsável pelo processamento tanto das amostras coletadas de profissionais quanto de pacientes, tá? Então, o SOS trabalha conjugado, na verdade, a CASC retomou as atividades, a gente pediu auxílio para algumas coisas, porque, de fato, a gente não tem nenhum perito, o perito que tem aqui é destinado para atender as questões relacionadas à rede IBCE, aos profissionais da rede, e o pessoal do RJU precisava de um maior apoio nesse sentido, né? Um outro ponto que eu esqueci de falar... Mas vocês conseguiram esse apoio da CASC? Eles... o DIVGP é que fica responsável por essa interface com a CASC. Então, assim, eu acho que agora, com essa diminuição do fluxo de profissionais, eu acho que eles têm atendido no que diz respeito a esse retorno, né, de autorizar ou não o retorno. Uma outra questão que a gente vai precisar começar a rediscutir é a questão do teste rápido. Entendeu? Que o teste rápido, as recomendações são... o teste rápido que a gente tem aqui, que chegou para a gente, não é combinado, então pode dar falsos positivos e vai gerar problema, porque vai precisar de afastamento de 14 dias, quando na verdade a gente sabe que a especificidade desses testes rápidos não são boas. Então, esse vai ser uma outra questão que a gente vai ter que rediscutir. Hoje mesmo eu liguei para a direção pedindo que a gente agilizasse
essa definição, né, sobre como a gente vai gerir esses testes rápidos e de que forma a CASC vai ficar responsável por dar um destino, né, para dar o fluxo desse profissional. Bárbara, então vamos passar para as perguntas? Podemos seguir? Posso seguir aqui o chat? Podemos sim. Como você está acompanhando, eu vou pedir que você direcione as perguntas para as palestrantes e eu fico aqui só ouvindo vocês. Tá, joia. Então, a primeira pergunta aqui que surgiu é qual é a atual situação da manutenção do sistema central de ar-condicionado nesses setores com pacientes com Covid, e vou aproveitar e já juntar uma outra pergunta que fala um pouco de ar-condicionado em relação se o hospital ele tem filtro EPA, né, ou algum sistema de ventilação negativa, né? Ana Paula ou Denise, que puderem responder. Eu posso responder. Então, o filtro EPA, pressão negativa, a gente tem o legado do Covid, foi que a gente precisava de algumas obras e a gente conseguiu efetivar o filtro de pressão negativa para o isolamento do CTI. Então, a gente tem, sim, e de acordo com o que é preconizado, é um isolamento com pressão negativa a cada 10 leitos. Então, a gente atende a orientação da RDC. Com relação aos ares condicionados, a gente fez no plano de contingência, isso também era previsto. O pessoal da divisão de logística e infraestrutura hospitalar se posicionou dizendo que tem sido feito, a gente tem a manutenção preventiva e reativa em dia. Então, a gente tem também uma empresa, hoje em dia, a empresa de ar-condicionado é terceirizada, então isso tem funcionado de uma forma bem tranquila, assim. Eles têm atendido muito bem todas as nossas demandas, e a engenheira responsável por essa área nos emitiu as manutenções preventivas, enfim, e nos deu o norte de como proceder em caso de pane, por exemplo, que é o que a gente tinha que contemplar no plano de contingência. Então, tem até os telefones das pessoas a quem acessar em caso de algum problema. Obrigada, Ana Paula. Vou passar para a próxima pergunta. Deixa eu voltar aqui. A pandemia deixará um legado em termos de relevância para a capacitação continuada dos profissionais de saúde em relação às boas práticas de biossegurança em ambiente hospitalar? Eu vou responder essa. Com certeza, um dos legados será essa capacitação, e talvez, assim, a pandemia, ela trouxe, assim, ela inseriu muito o próprio profissional, porque, assim, a gente sabe que todo mundo sabe colocar uma máscara, sabe todas as técnicas de proteção. Agora, a grande dificuldade que a gente tinha antes disso tudo, por exemplo, era o profissional usar um óculos dentro de uma unidade hospitalar, dentro do CTI. E hoje a gente ainda nem precisa mais isso. Todo mundo vê a grande necessidade, até pela insegurança que tudo isso trouxe, de estar sempre bem protegido, estar sempre seguindo todas o passo a passo para você evitar a contaminação, entendeu? Então, assim, criamos algumas coisas, um legado bem interessante. Conseguimos ofertar, por exemplo, todo funcionário desses setores, eles recebem um conjunto do hospital para que ele não use a roupa dele de casa, que sempre foi um desafio para a gente, sempre tentávamos isso numa escala maior, né, de EPI, e hoje a gente conseguiu isso, a gente conseguiu inserir tudo isso numa velocidade muito grande dentro da nossa prática. Obrigada, Denise. Dando continuidade... Camila. Mariana, pode...
Eu queria só complementar, no que diz respeito ao legado de biossegurança, eu realmente espero que isso aconteça. Mas para a gente ter certeza disso, eu queria dizer que a gente vem monitorando alguns indicadores para justamente ter como compará-los antes da pandemia e pós-pandemia, e para a gente trazer de fato e saber que impacto isso trouxe, tá? É só para complementar aqui o que a Denise falou. Obrigada, Ana Paula. Uma outra pergunta aqui do chat. Existe um setor que faz acolhimento para os trabalhadores com suspeita de Covid? Oi, eu de novo. Então, existe, foi formado aqui no hospital o Psicovida, né? Que é formado por psicólogos, por psiquiatra, e faz esse acolhimento disponível via online, é disponibilizado um WhatsApp, um número de telefone fixo, enfim, que eles podem fazer um acompanhamento, não só daqueles que testaram positivo, mas toda a insegurança que permeia aquele profissional que está atuando na linha de frente, sendo positivo ou não. Então, elas têm feito esse acolhimento, não só para os profissionais, como para os pacientes e familiares. Eu não sei, saiu publicado que elas fizeram algumas ações da visita online, onde eles entram no CTI com um iPad para que o paciente que esteja em condições converse com o familiar consiga vê-lo. E nos pacientes que vão a óbito, os pertences são entregues dentro de uma caixa, que a gente chama de caixa de memórias, que é para poder trazer alguma memória daquele ente querido para a família e dar um retorno. Então, esse grupo, Psicovida, tem atuado em todas essas frentes e faz, inclusive, o apoio do profissional, sim. Eu queria só falar mais uma coisa com relação a esse grupo, que além das visitas que eles vão no CTI, tem 2 iPads disponíveis com caixa de som, além de videochamada com a família, os familiares eles gravam frases, gravam depoimentos, mesmo que o paciente esteja sedado e entubado, esse depoimento é passado para eles toda segunda, quarta e sexta por esse grupo. Então, eles vão na beira do leito, esse iPad ele é todo filmado, fica dentro do CTI, ficam 2, um para carregar e o outro, né, para poder usar, e eles colocam a caixa, o fone, já com o equipamento todo, onde o profissional não chega muito perto do paciente, da psicologia, perto do ouvido do paciente, e tudo isso é passado, é incrível o projeto que eles fizeram, é passado para o paciente, mesmo ele estando sedado ou não, ele ouve tudo que a família gravou. Obrigada, Denise. Seguindo aqui, a outra pergunta a máscara de tecido é eficaz no ambiente hospitalar? Pode repetir, Mariana, por favor? A máscara de tecido é eficaz no ambiente hospitalar? Não é recomendado o uso de máscara de tecido no ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, preconiza-se a máscara cirúrgica. Então, inclusive, a gente teve algumas discussões aqui. Por exemplo, no caso, já foram proibidas as visitas, né? Acompanhantes, mas só nos casos legais, por exemplo, pediatria. Então, a gente permanece com o acompanhante. E esse acompanhante, quando ele chega no hospital, é ofertada a máscara cirúrgica justamente porque a de tecido não é recomendada para o ambiente hospitalar. Bom, obrigada, Ana Paula. Seguindo aqui com as perguntas, já aconteceu algum acidente com drenos de tórax ou outras técnicas que representa risco alto? O que a gente, assim, acidente não, mas a gente continua tendo o que acontece no nosso dia a dia, que para um paciente com Covid
tem uma complexidade maior, como, por exemplo, uma extubação. Mas, assim, todos os nossos profissionais têm face shield individual, tem todo o equipamento de proteção, a gente fica o tempo todo paramentado. Então, mesmo que aconteça algum incidente no CTI, todos os profissionais com capotes laminados, que são os capotes impermeáveis, mesmo que aconteça um acidente, a gente está totalmente equipado e, assim, protegido, né? Com todos esses equipamentos. Então, assim, todo mundo recebe, todo mundo tem o seu equipamento para proteção individual dentro da unidade de terapia intensiva. Tivemos algumas extubações, mas, assim, nada que gerou pânico, que gerou muita insegurança na equipe, que a gente não soube lidar. Tá? Obrigada, Denise. A próxima pergunta aqui é sobre os exames de PCR estão sendo realizados pelo LAMAP para os pacientes suspeitos e todos os funcionários, ou somente para os funcionários do AP com sintomas? Somente para os profissionais do Antônio Pedro sintomáticos. Obrigada, Ana Paula. Mais uma pergunta, como está funcionando a atuação em relação à equipe multidisciplinar, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros, nos setores COVID? Estão diretamente dentro dos setores? Não estão diretamente todos essa equipe. Nós criamos um grupo dentro dos setores de COVID, onde a gente gerencia algumas situações por esse grupo de WhatsApp. Por exemplo, a nutrição, nosso contato direto é através do grupo. Todos os dias nós passamos um relatório para eles, elas acompanham todo as dietas, toda a aceitação do paciente, tudo o que acontece durante o dia, alteração de dosagem de noradrenalina, se vai iniciar, se não vai iniciar, tudo isso é feito por esse grupo. E a gente tem uma comunicação full time, o tempo todo se falando, o tempo todo resolvendo, inclusive com a farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia. É um dia da semana ou 2 que ela entra no CTI e a gente já deixa preparado tudo o que ela vai fazer, deixa já alinhado, tenta concentrar tudo num dia só. Então, assim, a gente não colocou toda a equipe dentro do CTI, mas a gente criou um grupo de apoio caso ele precise entrar no CTI. Obrigada, Denise. Mais uma pergunta. Existe protocolo no AP sobre o material descartável utilizado? Deixa eu falar, então. Assim, todo material utilizado nos setores para o paciente com COVID, que seria o DIP, essa UPG e o CTI, eles são lixeiras brancas, são as lixeiras infectantes. Então, todo esse material é incinerado. Então, assim, o que mudou foi o fluxo, porque nós tínhamos dividido a lixeira cinza, não infectante, do infectante, todo infectante incinerado. Para que todo esse material seja incinerado, nós reorganizamos esse fluxo de saída desse lixo, onde todo o material dessas unidades, tudo, até para desparamentação, tudo é lixo que será incinerado. Obrigada, Denise. Aqui no chat a gente tem mais a última pergunta. Vocês tiveram dificuldade com relação aos EPIs devido à falta no mercado e como conseguiram manter a paramentação na unidade? Na verdade, a gente teve dificuldade, mas a gente não chegou em nenhum momento a ficar absolutamente desabastecido. A gente tinha outras possibilidades. Então, a gente tinha dificuldade, por várias vezes ficamos com a corda no pescoço, mas a gente conseguia. Inclusive, o pessoal da área administrativa, quando necessário, buscava alternativas com empréstimo em outras instituições, foram bastante atuantes e tinham um entendimento muito bom da nossa necessidade. Em contrapartida, os profissionais, por vezes, não entendiam o esforço que esse grupo já vinha fazendo para nos atender. Mas, de certa forma, eu penso que em nenhum momento houve o desabastecimento geral e que a gente conseguiu contornar bem. Acho que a Denise pode falar bem isso, da experiência dela lá
na linha de frente, mesmo em contato direto ao paciente. Eu acho que, de tudo, eu acho que isso foi o mais complexo para a gente, porque, assim, por mais que a gente fizesse uma provisão de material e a quantidade de material utilizado é muito grande, a gente sempre esbarrava na questão da demanda e da oferta, né? Então, às vezes, a gente saía na sexta-feira sabendo que nós teríamos, por exemplo, capote até segunda, mas a gente já acionava o serviço administrativo, que foi o que a Ana falou. É uma equipe que tem, assim, eles estão de parabéns pelo empenho e pela rede de conexão que eles fizeram na tentativa de não deixar o hospital desabastecido. Então, assim, nós nunca tivemos falta de material. Nós passamos por algumas situações difíceis de achar assim, que vai faltar, recolher de algumas unidades que não tinham a necessidade, por exemplo, de um impermeável para abastecer o CTI e outra unidade com Covid, para dar uma certa segurança, uma margem de segurança, mas desabastecidos nós nunca ficamos. Diante disso tudo, né, desse cenário, como é que vocês veem? O hospital universitário é um hospital universitário, né? Ele é da Universidade Federal Fluminense. Vocês conseguem vislumbrar alguma possibilidade de retorno dos alunos? Como vocês veem, de que forma nós, da Escola de Enfermagem, também poderíamos estar trabalhando junto com vocês, e aí eu estou me colocando enquanto coordenadora da disciplina de estágio, né, hospitalar, de que forma nós poderíamos estar trabalhando juntos. Queria ouvir um pouquinho vocês, até para acalmar um pouco o coração dos professores e dos alunos. Eu sei qual é a resposta, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Olha, eu enquanto vivendo a docência, agora também vivo os dois lados, né? Eu penso o seguinte, aqui o meu setor é aberto para campo de estágio, recebo 2, 3 alunos que têm desenvolvido trabalhos maravilhosos aqui, até porque a gente exige que eles deixem um produto para contribuir com o setor em especial. Então, assim, a gente tem conseguido desenvolver grandes projetos aqui, a gente tem uma boa parceria. Eu penso o seguinte, que talvez seja um momento de muita exposição para o grupo de alunos, né? Eu estou doida para que comecem a vir os alunos para ficar aqui comigo, tem um monte de coisa para tocar aqui internamente, considerando talvez que fosse um setor olhando mais para o lado da gestão, embora a gente, para fazer a gestão aqui no setor, é necessário que a gente percorra as dependências do hospital, que a gente vá até os setores. Eu, por exemplo, hoje fui para o CTI, não entro, né? Só se muito necessário. Mas a gente anda pelo hospital, a gente passa por todos os setores, é necessário fazer essa interface com o grupo assistencial. Então, eu acho que nesse momento ainda é um pouco precoce. Penso que a gente pode aguardar um pouco mais, até porque eu entendo, pelo que a gente tem visto aqui, do ponto de vista epidemiológico, eu acho que aqui ainda vai se arrastar um pouco mais até a gente diminuir o número de casos que a gente atende aqui. Fala, Denise. Eu concordo com a Ana, também acho que nesse momento é precoce, até porque a gente não tem ainda uma perspectiva dessa redução ainda aqui no Antônio Pedro, no hospital, e além disso, a gente esbarra na questão do material, do EPI. Então, assim, eu não sei se a gente teria mais condições de manter ou de aumentar mais ainda essa demanda que já está, né, mexer nisso. Exatamente. Então, eu acho que aí vai bater muito na questão da segurança do aluno,
e no risco, porque a gente vai ter que necessitar de mais equipamentos e eu acho que nesse momento a gente não vai ter essa capacidade. Certo. Concordo com vocês, eu disse, né? Quando eu fiz a pergunta, eu disse que eu já sabia a resposta, até porque vocês sabem que eu concordo com vocês em relação a isso, aliás, em relação a várias coisas. A gente, Bárbara, finaliza, então, e eu, como pela Comissão da Biossegurança, né, da UF, eu gostaria de agradecer, né, a Denise e a Ana Paula por estarem disponíveis nesse momento para estar falando um pouco aqui para a gente, né, que eu acho que esse evento são várias pessoas que estão trabalhando de formiguinha por trás, né, e mais ainda esses brilhantes profissionais que tiveram aqui hoje, não só trazendo a sua experiência, mas, de certo modo, dar um alento, né, para quem está fora dos hospitais, e a gente vê que as coisas, assim, apesar de toda a dificuldade, de todos os desafios enfrentados, a gente está conseguindo atingir, né, e desenvolver ainda mais a nossa capacidade humana, né, não só profissional, mas humana também, né. Acho que vocês trouxeram várias informações e detalhes que a gente às vezes vê na televisão, a gente acha algo muito distante, mas ele está acontecendo aqui pertinho da gente, né. Muito obrigada por vocês terem sido a porta-voz nesse momento tão importante. Bárbara, com você a palavra. Olha, Mariana, você não poderia finalizar tão bem, né? Faço minhas as suas palavras. Eu tenho realmente que agradecer muito a disponibilidade de vocês duas, né, de aceitar o nosso convite. Aí o convite não foi meu só, foi um convite de todo um grupo, né, de docentes e técnicos que fazem parte desse programa de biossegurança da PROEX e do programa de biossegurança da UF, né? Na verdade, o PROEX é de capacitação e de biossegurança da PROP. E, assim, eu me sinto muito feliz, né? Eu acho que o nosso evento, de fato, foi um desafio para a gente, foi o primeiro. Eu espero que tenhamos atingido a todos os objetivos do público, de todos vocês que ficaram conosco até agora, durante quase 2 horas. Não é fácil a gente levar um evento de quase 2 horas falando nesse bate-papo, nessa conversa, mas nós temos 2 palestrantes que têm uma capacidade discursiva e de conhecimento profissional, de experiência profissional que nos possibilita, né, realizar um evento como esse. Eu só tenho a agradecer a vocês, contem comigo sempre, né, em qualquer situação, e parabéns, muito obrigado mesmo pela participação de todos e parabéns. Bye, bye. Obrigada, gente. Tchau, tchau.